Pô, fazer uma fofoca aqui, meu. Sabe aquela pessoa que você gostava muito, você tinha uma imagem na cabeça dela, sobre o jeito dela falar, se vestir, sobre o humor dela, personalidade, até sobre o posicionamento dela que batia junto com o seu, mas ao longo do tempo ela começou a mudar completamente, começou a se vestir de jeito diferente, o humor dela mudou, a personalidade e o pior, o posicionamento dela causou uma estranheza gigante e por conta disso você nem tem mais contato? Pois é, hoje a gente não vai falar sobre amizade, mas eu vou ensinar você, no jeitinho Casa Contra de ser, sobre crise de identidade de marca. Mas Casa Contra eu... mas Casa Contra eu... Para você que não me conhece, eu sou Pietro Henrico, sou especialista e professor de design de branding e venho abrir as portas da Casa Contra para você que quer aprender mais sobre marcas, posicionamento, design e gestão de negócio no jeitinho Casa Contra de ser. Há 7 anos a gente vem fazendo assim e nesse vídeo não vai ser diferente. Seguinte, a Prefeitura de Blumenau anunciou na semana passada, tive um déjà vu. Solta aí, DJ! Acho engraçado porque no final do ano passado a gente fez um vídeo falando sobre Place Brand e começava exatamente dessa forma. Inclusive vou deixar ele aqui na descrição para você assistir, aprender um pouquinho sobre um tópico que é pouco abordado na área de marcas, que é Place Brand. E eu acho que é um tópico interessante para a gente iniciar essa conversa por conta do seguinte. Aqui em Blumenau estão acontecendo alguns movimentos de investimento em posicionamento de marca, reformulações, redesenhos, que são muito interessantes e que servem tanto para a cidade de Blumenau quanto para o Brasil e para o mundo inteiro quando a gente fala de marcas. A gente está tendo algumas mudanças que foram bem perceptivas, algumas foram bem recebidas, outras nem tanto. Iniciando, por exemplo, que eu me lembro de cabeça, como o Museu da Cerveja, que sofreu uma reformulação completa de identidade visual, de proposta, de experiência e de arquitetura. Inclusive um abraço para as meninas da Ciranda, que fizeram esse projeto maravilhoso. Para mim, que sou cria do Museu da Cerveja, que foi criado pela Isa, foi formatado pela Isa, que foi a mantenedora responsável do museu durante muitos anos. Para mim é um espaço muito importante, que foi muito bem recebido, uma mudança. A gente teve também, no final do ano passado, o projeto de Place Branding da cidade, que teve algumas críticas, rolou todo o bafafá, etc e tal. E aí esse ano a gente teve também o projeto do Teatro Carlos Gomes, foi um redesenho de identidade visual, que teve um bafafá, etc e tal, difícil agradar todo mundo, e por fim a gente teve o que está rolando agora, que é o projeto de identidade visual da Oktoberfest Blumenau 2024. Algumas coisinhas diferentes foram prometidas e agora a gente tem que entender o que deu certo e o que deu errado. Bom, de todos esses projetos que eu mencionei, mais uma vez está rolando uma crise, mais uma vez está rolando um bafafá, muitas pessoas criticando, só que dessa vez tem algumas peculiaridades que para quem é dono de negócio ou estudante de design de brand, vale muito a pena entender. Para a gente falar sobre crise de identidade de marca, primeiro a gente precisa entender o que é identidade de marca. Eu não vou trazer conceitos técnicos pesados de David Ecker ou falar sobre design de identidade de marca a nível Alina Wheeler, não. Eu vou falar na mesma língua que você, na mesma faixa, porque esse é o meu jeito de ensinar e é assim que a gente faz aqui na Casa Contra, para que todo mundo consiga praticar e não só estudar branding. Daqui você não sai sem aprender nada, tá? Pega a visão. Vamos humanizar o processo de interpretação do que é uma marca, para que a gente nunca mais esqueça. Imagina uma pessoa, certo? Qualquer pessoa que você conhece, e essa pessoa ela é uma marca. Vamos dividir esta marca entre identidade e imagem. Essa pessoa pode ser, inclusive, ser você mesmo. Na parte da identidade, que mora aqui dentro, no seu coraçãozinho, reside tudo aquilo que a pessoa, a marca, defende, todos os valores que ela tem, os interesses, tudo aquilo que ela tem como propósito na vida e no mundo, o objetivo que ela tem, reside aqui dentro, na sua identidade de marca. Enquanto a imagem é o seu exterior, é a forma que ela expressa e que ela joga para o mundo, sai de dentro para fora, essa é a identidade. Então uma marca, por exemplo, que é acolhedora, que é carinhosa, que é amorosa, ela não pode ter um tom de voz, saudade dos meus avós, ela não pode ter um tom de voz que seja muito agressivo, muito violento, muito ruidoso ou até um pouco antipático. Ela precisa ser carinhosa, acolhedora, interessada. Essa é a identidade dela. Mas a imagem dela precisa corresponder. A mesma coisa vale para as cores, a mesma coisa vale para o jeito dela se vestir, dela se portar em sua arquitetura.
Quando a gente fala de Casa Contra é capricho. Ela fala tem um tom muito gostoso de conversar, um jeito de ensinar que não é comum, que é mais expansivo. A gente sabe que a nossa identidade é essa, que a gente quer ensinar e que a gente quer entregar para o mundo o que é de melhor na gente, que é o capricho, que é um jeito paciente e educado. E até um pouco xarope, meio faporchar de ensinar, certo? Ok. Imagine você, agora, como marca, todos os seus interesses, artistas que você gosta, livros, filmes, quantas coisas você não utiliza para poder expressar essa identidade, para criar uma imagem. Eu, por exemplo, sou muito fã de John Mayer, tenho uma tatuagem aqui no pulso, com a primeira letra do primeiro álbum dele, tem uma tatuagem do Pequeno Príncipe aqui no braço, eu me visto de um jeito que a minha identidade corresponde, eu ouço músicas e etc, etc. Você é a mesma coisa. E quando a gente fala sobre um projeto como esse, falando como marca, identidade de marca do município, o que acontece é, quando a marca começa a se comunicar, criar uma imagem muito diferente do que ela já construiu na cabeça das pessoas, é natural que as pessoas falem, pô, velho, tá churuca? Não tá rolando, não me representa, não rola, não é a imagem que eu tenho de vocês. Cria uma crise na identidade, porque se a imagem não corresponde, as pessoas não sabem qual é a identidade da marca. Ela não sabe o que a marca defende, o que é importante para ela, tudo entra em um grande conflito. Então a marca ela é uma junção da sua identidade e da sua imagem. Quando acontece um redesenho de identidade visual, da imagem da marca, e ele descaracteriza completamente o que as pessoas já têm como a identidade dela, a gente tem uma crise. Muito que bem, meu chapa, agora que a gente entendeu o que é marca, vamos falar sobre esse projeto da Oktoberfest Blumenau 2024? Quando a gente fala Oktoberfest Blumenau, a gente está falando de duas marcas. Eu vou começar uma por cada vez, tá? Blumenau, que cidade maravilhosa, bicho. Você nunca visitou? Aproveite, você sempre terá a oportunidade, com muito acolhimento, com muito amor. Fica aqui no estado de Santa Catarina, que também é fantástico, maravilhoso. E Blumenau, em especial, é uma cidade que ela foi forjada, ela foi criada mesmo, quando aqui era tudo mato. No século XIX, vários imigrantes alemães, várias famílias inteiras vieram para cá, não apenas como um papel de subsistência, de uma forma de poder fazer a sua vida, mas também como crença de que aqui era um local que poderia se prosperar. Como uma cidade de imigração alemã, a gente tem o DNA alemão, vem lá do século XIX, e que por conta disso, a gente está falando de gente resiliente, força de trabalho, criativa ao máximo. E quando a gente fala de DNA alemão, a gente está falando de berço do design moderno. A própria forma com que a gente entende, interpreta e ainda ensina design hoje em dia da sua forma mais básica é através da Alemanha. É proveniente de lá, de onde nasceu o berço do design moderno. Enquanto marca, o que representa a identidade de Blumenau? Inovação, resiliência, criatividade, cultura, história, preservação, representa acolhimento, representa coragem. Olha a quantidade de atributos e valores que residem da identidade de Blumenau, citando principalmente, reforçando, mais alto nível de design, coragem, inovação e força de trabalho. Sabe por que eu defino com tanta clareza a identidade de Blumenau? Porque o Oktoberfest, por si só, é a imagem de Blumenau. Ela é a representação, é a expressão da coragem, criatividade, resiliência e força de trabalho da cidade. A Oktoberfest é uma materialização, é uma imagem de tudo que Blumenau, o povo blumenauense, tem dentro de si como identidade. Aprendi uma coisa muito legal com o Blumencast, inclusive um abraço para eles, fazem um trabalho fantástico de preservação histórica aqui da cidade, admirável. Vou deixar também o arroba deles aqui na descrição do vídeo. Diferente do senso comum, a festa Oktoberfest, ela não foi criada após as grandes enchentes de 83 e 84 como uma forma de levantar a economia do município. Na verdade, foi um esforço do poder público e da iniciativa privada de retomar o turismo, a economia de Blumenau, antes mesmo de se pensar em Oktoberfest. Nas décadas de 60 e 70, aqui em Blumenau, existia um boom econômico muito grande. Pessoas de todo o Brasil vinham até aqui para fazer compras. E isso se estabilizou, esse pico
de crescimento econômico se estabilizou, até que a cidade começou a perceber que talvez isso não vá durar tanto tempo. Parece que a economia está caindo, o que vamos fazer? Para se antecipar, a Comissão de Turismo de Blumenau começou a olhar para a parte de eventos de turismo na cidade para trazer os turistas novamente. Por quê? A economia na década de 60 e 70 em Blumenau tinha um boom porque existiam coisas para se comprar que só existiam ou eram produzidas aqui. Só que com a globalização, com a abertura do mercado, com o comércio e tudo mais em outras regiões, não se tornou mais tão necessário vir aqui para Blumenau só para comprar coisas específicas. E aí, assim, esse boom econômico começou a decair e o turismo na cidade a Comissão de Turismo começou a analisar, o que a gente pode fazer para trazer os turistas de volta? Vamos analisar eventos. Vamos começar a pensar em eventos. Na década de 80, o prefeito Renato Viana, ele enviou o Emílio Schramm à Alemanha para que o prefeito lá de Munique desse alguns direcionamentos sobre como que o turismo funcionava por lá. Como que funcionava o turismo em Munique, na cidade alemã. Blumenau, olha que interessante, Blumenau já tinha festivais, festas, antes mesmo da Oktoberfest. Tiveram 6 edições do Festival da Cerveja de Santa Catarina, teve Festival do Chopp, a gente teve Festival do Caneco, a gente teve Festival de Verão, teve Festa à Noite de Blumenau, e Festa do Imigrante Alemão, de tudo um pouco. Várias festas que antecederam a própria Oktoberfest em si. O que acendeu uma luz, a iniciativa privada e o poder público se reuniram e várias empresas se organizaram, cada uma no seu papel, para poder fazer a Oktoberfest acontecer. E quando eu falo cada uma se organizou, foi tipo assim, você fica responsável pela limpeza, você pela divulgação, você pela decoração, você pelos shows e desfiles, e por aí vai. As empresas começaram a se dividir para que cada uma fosse responsável por uma parte para que essa festa fosse acontecer. Isso, década de 80. Depois de muito planejamento, a cidade sofreu 2 grandes enchentes assim terríveis, devastadoras, que são muito famosas aqui na região, que são as enchentes de 1983 e 84. A de 83 de longe foi a mais catastrófica, principalmente a nível de duração, enquanto a de 84 ela durou somente 4 dias, mas foi assim, em 58 horas o rio subiu mais de 15 metros, foi uma coisa assustadora. Isso assim cobriu completamente a cidade. Tivemos uma enchente em 83, não vai rolar o Oktoberfest. Tivemos uma nova enchente no ano seguinte, em agosto de 84, o que levantou de novo todos aqueles traumas da enchente do ano anterior. Mesmo assim, 2 meses depois, o prefeito da Alto dos Reis, mesmo embaixo de um monte de crítica, não vai rolar, não tem que fazer, ele decidiu sim, vamos fazer a Oktoberfest em outubro de 1984. E aconteceu. E 40 anos depois, estamos eu e você aqui, aprendendo juntinho com a Casa Contra sobre brand, identidade de marca. Não é um grande efeito borboleta? Se você quiser conhecer a fundo, se aprofundar um pouco mais na história de criação da Oktoberfest, aqui de Blumenau, que é uma festa inspirada lá na festa alemã de Munique, eu vou deixar 2 recomendações aqui para você. Vou deixar o post do Blumencast, que é um resumo muito gostoso, muito interessante, bem feitinho, sobre a criação do Oktoberfest. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E esse post, ele é inspirado, ele usa como base o livro Oktoberfest Blumenau, que foi feito pelo Emílio Schramm e também pelo Sérgio Rez de Souza, se não me engano é de 2017, 2018, que ele não necessariamente condensa, ele se aprofunda sobre a história de criação do Oktoberfest e é uma visita muito positiva e muito importante para o passado. Aí tu me diz, meu mano, se contando toda essa história, analisando lá do período de imigração, de quando vieram lá na Casa do Chapéu, vieram até aqui, fundaram tudo que a gente entende hoje com a imigração alemã, e a gente falando sobre o turismo, década de 60, 70, economia bombando, de repente deu uma queda, e uma forma deles resolverem isso foi transformando a cidade em um polo de eventos, em um reconhecimento nacional de eventos, e trazer pessoas para cá, e de repente nós tivemos 2 enchentes que acabaram com a cidade, e ainda assim eles conseguiram construir a maior festa alemã das Américas. 40 anos depois estamos aqui falando sobre isso. Se não tivessem feito tudo isso, eu poderia dizer que Blumenau tem uma identidade resiliente, corajosa, criativa, inovadora? Para você ver como a imagem representa a identidade. Não adianta prometer sem entregar.
Isso está tão enraizado no DNA de Blumenau que a festa continua evoluindo e continua dando passos cada vez mais largos para o futuro. Nível de segurança da festa é uma referência, aplicação, uso de tecnologia, inteligência artificial e também uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram no ano passado, que foi a acessibilidade da festa, que deu um salto imenso justamente para trazer as pessoas mais próximas, reduzindo as barreiras e diminuindo a distância entre quem pode aproveitar a festa e quem faz a festa acontecer. Pô, mas se a identidade de Blumenau, a imagem, o coração de Blumenau é tão óbvio, por que gerou uma reação tão gostosa, tão calorosa, tão positiva, acolhedora no anúncio da nova identidade visual da Oktoberfest Blumenau 2024? Olha, por muitos motivos, tá? Primeiro eu vou te dar um contexto. Todos os anos, em todas as edições, agora está o quê? Na 40ª? É 40ª que fala? Número 40? De humanas, terrível. Estamos na edição número 40 da festa. Todos os anos tem uma identidade visual diferente, um cartaz diferente, inclusive o próprio cartaz, que é o grande anúncio de início da festa, ele funciona como se fosse um ponto de partida, o que os publicitários LinkedIners chamam de key visual, que é uma imagem que ali reúne, concentra toda a linguagem da festa, toda a linguagem do evento. Ali tem desde o logotipo oficial até as cores, tipografia, elementos, grafismos, que daí é distribuído depois em todos os outros materiais de comunicação. Então todos os anos é um cartaz diferente, com uma identidade diferente, mas sempre como Oktoberfest Blumenau 2024, ou o ano em que ela vai acontecer. O meu cartaz favorito, pessoalmente falando, é o do Telomar. Eu acho ele maravilhoso, mas tem muitos cartazes desde quando a festa foi criada. Sim, todos os anos tem uma identidade visual diferente. Esse ano, o anúncio ele veio num formato muito específico. E aí, por isso, talvez tenha gerado tanta crítica. Primeiro ponto, tá? O argumento de defesa da apresentação da nova identidade visual. Ela foi apresentada como uma marca original, uma marca desenhada à mão, feita à mão de pessoas para pessoas, mais humanizada e tudo mais, e com lettering, que é uma escrita, uma fonte feita à mão, e etc, dando a entender, com muita obviedade, que foi um trabalho feito do zero, personalizado, inclusive falando que os ícones, as ilustrações, tudo era para a festa, ou seja, foi algo que foi pensado para a festa. Só que no mesmo dia do anúncio, descobriram que tanto o símbolo, que é um coração repleto de desenhos, quanto o próprio escrito Oktoberfest eram de banco de imagem. E isso gerou bafafá do jeito que a gente gosta. É bem natural que as pessoas vão acabar estranhando que a gente cria uma crise de identidade de marca quando a gente fala de uma marca como, por exemplo, Blumenau, que representa uma identidade, uma marca, e quando a gente fala de Oktoberfest, que representa o povo blumenauense, o acolhimento da cidade para o mundo, porque é uma festa que atinge e recebe o mundo inteiro para cá. Quando a gente promete que é uma marca humanizada, uma marca feita à mão de pessoas para pessoas, etc. E essa marca não foi feita com tanta exclusividade nem por alguém que é daqui, é natural que as pessoas vão achar isso estranho e não vão se sentir representadas. Tanto o símbolo quanto o logotipo, então o símbolo de coração repleto de ilustrações, e o escrito Oktoberfest foram encontrados num dos maiores bancos de imagem do mundo, chamado Shutterstock. E o símbolo de coração ele foi feito por uma artista ucraniana, chamada Olka Kostenko, espero que seja assim que se pronuncie, se não for tudo certo. E a tipografia Oktoberfest, disseram que foi um lettering feito à mão, foi criada pela artista espanhola Irina Gubenko, espero também que esteja pronunciando corretamente. E assim, para você entender, sobre banco de imagem e licença de uso. A Oktoberfest Blumenau é uma festa que faturou 23 milhões no ano passado, ou seja, é uma marca muito robusta e muito rentável para o município. Por conta disso, uma das movimentações, uma das mudanças para esse ano é que existiria uma nova identidade visual, essa anunciada agora, porque essa identidade visual seria comercializada, ou seja, ela seria registrada para que se pagasse royalties de uso com produtos específicos, desde copo, caneca, camiseta, tudo que tem de souvenir e outros materiais, outros produtos de divulgação e também institucionais da festa. Tudo isso iria gerar royalty, ou seja, você vai lá e paga pela venda ou pela comercialização do produto, você paga um valor específico, uma porcentagem específica que retorna
para o município. É uma forma de você fazer com que o turismo pague por parte do turismo e você consiga seguir reinvestindo. É uma forma muito inteligente. Ou seja, você pegar a marca que é tão valiosa como a Oktoberfest Blumenau e você transformá-la efetivamente em uma marca registrada e cobrar royalty de uso sobre isso. Só que tem um problema. Quando a gente fala de banco de imagem, como que você vai fazer o registro? Aí eu pergunto, eu continuo aqui, junto na dúvida. Por conta do seguinte, vamos pegar Shutterstock, tá? Que é um dos dezenas, centenas de bilhares de bancos de imagem que existem por aí. Todo banco de imagem, quando você vai comprar um material lá dentro ou assinar o banco de imagem para poder baixar foto, vídeo, ilustração, vetor, fotografia, logotipo, ele ainda assim tem uma limitação de licença. Você paga por uma licença específica, ou seja, você não pode pegar aquilo e fazer o que você quiser. Você tem que respeitar as licenças de uso que são determinadas dentro de cada um dos bancos de imagem. No caso do Shutterstock, a gente tem 3 níveis. A gente tem uma licença de uso padrão, uma estendida e uma Premiere. A padrão, ela permite que você compre qualquer coisa lá dentro do site, só que você não pode utilizar para fins comerciais, a não ser para produções audiovisuais até $10 mil ou para produções editoriais, como livro, revista e tudo mais, até 500 mil tiragens. Já a licença de uso estendida, ela permite tudo isso, só que esse limite de $10 mil e 500 mil unidades e tudo mais, ela é ilimitada, você faz o que você quiser. Nesse contexto de coisas que tem uma listagem de coisas que você pode utilizar. Já a Premiere, que é a licença mais cara, ela permite algumas transferências de uso de imagem, alguns combinados um pouquinho mais expansivos, não é tão restritivo. Permite você utilizar em merchandising também, então vou fazer camiseta, vou fazer copo e tudo mais, entre outras liberdades mais técnicas. Só que nenhum desses 3 níveis atende logotipo. E isso é uma exigência da própria plataforma. Por quê? Você não pode registrar um logotipo de banco de imagem. E isso não está descrito somente no Shutterstock, mas isso está descrito explicitamente em vários bancos de imagem ao redor do mundo. Você não tem essa liberdade. Você não pode pegar um logotipo que está à venda lá ou parte dele e descaracterizar e chamar de seu. Não tem essa liberdade. A única forma de você fazer... Tem 2 formas de você fazer isso, tá? Do que eu conheço como experiência profissional. A primeira é, se você entrar em contato direto com a pessoa responsável pela criação daquele material, pelo artista, designer, profissional de criação, que fez aquilo lá, ele, sei lá, consegue o contato dele, vai lá e compra e ele cede para você. Tá? Existe essa permissão fora do banco de imagem. Ou você vai lá no Shutterstock, você vai lá abrir um formulário, e no formulário você pede para que o Shutterstock seja o seu intermediário, seu mediador na compra daquele ativo. Aí você fala lá, olha, meu nome é tal, eu quero esse arquivo aqui para fazer isso, e o meu lance de investimento é esse aqui, então estou disposto a pagar isso. E aí o Shutterstock ele faz o meio de campo. Então, às vezes tem um ativo, um logotipo lá, uma imagem que você gostou muito, que você quer transformar no logotipo da sua marca, sozinho, comprando direto você não pode, tá? Dentro do Shutterstock ou de um banco de imagem. Você tem que pagar diretamente para a pessoa que criou ou fazer o intermédio, pelo menos, do Shutterstock. Enfim, com bastante transparência, a prefeitura sinalizou que eles fizeram a compra, efetivamente, da licença dessas imagens, tanto do Coração quanto do Oktoberfest escrito, no valor, com ordem de serviço, certinho, R$ 3.700. E o que acontece? Eles têm o objetivo de transformar isso em uma marca registrada para cobrar royalty. Ou seja, tanto produtos que são desenvolvidos especificamente pela marca Oktoberfest Blumenau, além de outros parceiros que venham a desenvolver produtos baseados na marca. Então, eu posso comprar produtos da Oktoberfest Blumenau enquanto marca e eu posso também desenvolver pagando royalties de uso, depende da licença que eles permitirem que a gente utilize. Só que tem um porém. Como que a gente vai fazer o registro de uma marca que utiliza ativos de banco de imagem? Eu fui dar uma olhadinha no NPI e existe sim um registro solicitado em 2024, em janeiro desse ano, de um registro de marca como Oktoberfest Blumenau. Se você entrar no NPI, você vai ver Oktoberfest tudo quanto é lugar do Brasil, tá? Um monte. A de Blumenau foi dada a entrada em janeiro desse ano, só que como marca nominativa. Para você que não sabe, quando a gente faz um registro de marca, que é um patrimônio seu, você tem 2 formas de realizar esse registro. Como marca nominativa, somente o nome é escrito, nesse caso, Oktoberfest Blumenau, ou como marca mista, que é o registro do nome junto com a assinatura gráfica, que é o logotipo. E, teoricamente, eles fizeram até agora como marca nominativa, e não como marca mista,
que é uma defesa mais ampla. Quando a gente faz um registro de marca para deixar ela 100% defendida e para que ela tenha bastante robustez quando trabalha com royalty, a gente geralmente faz registro de marca mista, né, para a gente poder proteger tanto o nome quanto a assinatura gráfica. Porque toda vez que alguém quiser comercializar algo com aquela assinatura, vai ter que pagar tanto pelo nome quanto pela assinatura gráfica em si. Então isso gera um pouco de crise e confusão também, de por que a gente utiliza banco de imagem quando a gente quer fazer o registro. Aí na salada, na receita do bolo, nos ingredientes, é que porque plagiaram um artista e porque não foi alguém daqui, aí já colocaram o regionalismo junto, mas porque tem que ser alguém daqui que vive a cidade, vive a festa, conhece a cultura. Muitos pontos de vista diferentes e que todos são importantes e todos devem ser ouvidos. Por quê? Porque são as pessoas. Se a gente está falando de uma festa, de uma identidade visual, de uma marca, de pessoas para pessoas, quem é o mais interessante a ser ouvido? Eu acho que a galera tá meio de saco cheio também, porque aí veio o projeto de Place Branding, que foi massacrado. Aí veio o projeto do Teatro Carlos Gomes, de identidade visual, que a galera... Eu queria mandar um abraço aqui, muito carinho à pessoa que fez o comentário chamando de Cigarlos Gomes, porque isso residiu na minha cabeça por semanas, eu nunca mais esqueci, enfim. Achei muito engraçado, não é uma crítica direta, é humor mesmo. Vamos viver bem. As pessoas vão trazer pontos de vista diferentes e críticas de todos os lugares, mas no fim, quem que tem que ser ouvido nesse rolê? A gente teve pessoas que chegaram a falar assim, o projeto do Teatro Carlos Gomes foi feito por uma arquiteta. O que ela sabe? O que não contratou um profissional da área, alguém que tem algum tipo de relação? Gente, seguinte, pega a visão, tá? Profissional, ofício do design, profissional de design, do ofício de design, ele foi iniciado por arquitetos, artesãos e artistas plásticos. Não veio Adão e Eva do design, veio lá, fizeram um download, tá aqui, esse é o primeiro designer do mundo, está pronto. Vai lá e rega esse jardim imenso da criatividade. Não rolou assim. Ele foi iniciado por arquitetos. Inclusive, a prática, fora do Brasil, né, mas a prática na Europa e nos Estados Unidos também, de arquitetura e design estão muito correlatadas na própria formação, em disciplinas e tudo mais. Então é algo que tem relação. O que é o exercício saudável para a gente não trazer tantos pontos de vista e não explodir o rolê de vez? Pô, mano, gosto pessoal liberado. Você pode dizer que você gostou ou não gostou, pode dizer que funcionou ou não funcionou, pode te dizer que não te representa, ou que te representa também. Cuidado, a forma como você fala do trabalho dos outros. Isso pesa também. Isso pesa muito. Pô, uma coisa é você fazer uma piada gostosa dessa do Cigarlos Gomes aí. Pô, mano, passei semanas dando risada. Eu acordava de madrugada pensando Cigarlos Gomes, Cigarlos Gomes, Cigarlos Gomes. Outra coisa é você começar a massacrar o trabalho de uma outra pessoa que você não faz... Sim, muitas pessoas dariam a vida. Seria o projeto da vida delas em Blumenau fazer a identidade visual do Oktoberfest. Putz, velho, nossa, eu daria tudo que eu tenho, velho. Eu pararia a casar contra para fazer o melhor projeto possível. Como a gente sempre faz em vários projetos aqui. Mas especialmente para a gente que é daqui, existe uma carga emocional. Existe uma representatividade da nossa identidade. Então, por conta disso, que as pessoas ficam tão eufóricas e dão pontos de vista, por vezes, muito agressivos, ruidosos, fortes, né? E que não param no Cigarlos Gomes. Param em mandar a ADM ameaçar o prefeito. Ué, você quer saber o que eu, apenas um designer latino-americano, faria para evitar todos esses problemas, essas crises que já estão pedindo música no Fantástico? Antes disso, vamos lembrar de tudo que a gente aprendeu em um vídeo só. A gente falou sobre conceito de marca, humanização de marca, como imagem e identidade, a interpretar isso de uma forma mais coerente. A gente falou sobre registro de marca mista e nominativa, as diferenças entre elas. A gente falou sobre a imigração alemã para Blumenau, a fundação de Blumenau, de um jeito muito resumido, muito interessante. Falamos também sobre a criação da Oktoberfest, o contexto e as festas até aqui. A gente falou sobre como funciona a criação de identidade visual ao longo dos anos da Oktoberfest. A gente falou sobre licença de uso em bancos de imagem, falamos sobre as crises que rolaram até aqui, como que a gente pode interpretar essa ativação e mudança das marcas. É tão gostoso a gente aprender com a casa de marcas, claro, mas quando a gente para conversar e para entender com quem vive e respira isso todos os dias. E eu digo isso não só como profissional de branding, como profissional de identidade visual, sócio da Casa Contra. Eu falo isso como alguém que está aqui todos os dias em Blumenau, que conhece a festa e que está aqui. E que sabe que o povo
reside e resiste. E que essa é a natureza, a coragem, a criatividade e a resiliência de quem veio para cá e mora aqui, de quem nasceu, reside e leva a energia blumenauense para todo lugar. Bom, soluções. Levantaram a possibilidade de fazer um concurso público para decidir. Pô, será que o concurso público seria a solução ideal? Só funcionaria se o concurso público fosse formado por um time de jurados que realmente fosse da área e que tivesse carga cultural, tanto da área de design e de branding, com experiência, quanto pessoas que têm relação administrativa em gestão dentro do Oktoberfest ou em algum tipo de relação com a marca, ou seja, conseguir reunir os pontos de contato que realmente interessam. Funcionaria se fosse assim, e não se a gente montasse um time de jurados que tivessem simplesmente critérios pessoais e subjetivos, que não tem critério técnico e nem bagagem cultural, experiência de trabalho no tato com a marca. Outro ponto, investir em quem é daqui é a solução? Pode ser que sim, pode ser que não, eu acredito que não seja esse o problema. É muito gostoso a gente falar que na nossa identidade enquanto Blumenau somos mais conservadores, preservamos a nossa história e as pessoas que vivem, valorizamos mais as pessoas que vivem aqui ou que são daqui, mas quando chega na ponta final, na imagem, a nossa atitude é de pegar alguém que é de fora. Isso pode criar sim uma crise de identidade, um desconhecimento, um estranhamento. Talvez uma forma de sustentar melhor essa palavra, essa promessa, seja assim de manter. Alguém que é daqui, que tem muita gente talentosa. Nem preciso falar isso. É um polo. Se você acha que polo tecnológico aqui é forte, é porque você não conhece a fundo ou você não dá atenção para polo de criatividade na região do Vale do Itajaí. É uma monstruosidade. É outro nível de entrega. O brasileiro, por si só, em Blumenau também, é um nível de trabalho e de criatividade muito grande. Essas duas cobranças de soluções são as que eu vejo com mais recorrência. Já foi feito concurso público em Blumenau para projetos desse tipo. Ninguém gostou, não rolou. Cobrança para que seja de quem é daqui. Pô, fizeram até no do Teatro Carlos Gomes, que foi feito por quem é daqui. Né? A minha solução é a terceira via. É sair de ficar só na promessa e ir para a entrega. Se a gente vai fazer uma festa que diz que promete ser de pessoas para pessoas, pô, vamos colocar as pessoas dentro do processo, incluir as pessoas no processo desde o início e não só na ponta final. Concurso público, por exemplo, a gente só inclui as pessoas no final para as pessoas decidirem. Vamos trazer para desde o início do processo. Especialistas em projetos de marca, pessoas que vivem e fazem a festa todos os anos, que têm contexto, têm bagagem, pessoas interessadas, pessoas da cidade. Vamos incluir as pessoas para dentro do processo para que se inicie a partir delas e não termine uma resposta final que geralmente acaba ruidosa e gera esse conflito de identidade. Permitir que as pessoas se reconheçam na imagem da marca. Se você fala que a identidade é para alguém, a imagem precisa corresponder. Especialmente em projetos de marca, a gente não consegue agradar todo mundo. Eu acho que seria até infantil a gente acreditar nisso. Mas, com certeza, a gente consegue aprender com a nossa própria história. E assim como resiliência, história é uma coisa que não falta em Blumenau.